Eu já começo com uma notícia que mexe com o cenário da eleição aqui no estado de São Paulo. Roda a vinheta. Eleições 2022. Muito bem, gente. Márcio França, ex-governador de São Paulo, desistiu da candidatura ao governo aqui do estado e vai se candidatar ao Senado Federal. Esse anúncio que a gente está trazendo aqui foi feito por meio de um vídeo nas redes sociais dele mesmo, que a gente vai ver agora. Nos meus 40 anos de vida pública, eu nunca vi o Brasil numa situação tão grave. A miséria está crescendo e já bate na porta de grande parte das famílias. Nós temos 33 milhões de brasileiros que não sabem se vão ter a próxima refeição. O único caminho para mudar tudo isso é eleger juntos pessoas comprometidas com o resgate dos nossos direitos e que tenham condições de liderar e fazer nossa economia de São Paulo e do Brasil voltar a crescer. Todos temos que fazer a nossa parte e eu estou fazendo a minha. Há tempos atrás eu prometi, foi muito difícil, mas eu me comprometi que quem estivesse na frente nas pesquisas poderia ser o candidato do nosso campo político. E aqui tem palavra, você sabe disso. É por isso que eu decidi apoiar agora a candidatura do Fernando Haddad para governador. Ele reuniu essas condições e está na frente nas pesquisas. E é hora de defender, antes de tudo, a democracia. Nessa situação de emergência, nós temos que pensar em todos e não em projetos pessoais. Ou juntos, nós mudamos o comando do país e tiramos o governo que está aí, ou a fome vai entrar por dentro da casa das pessoas. Isso quando a casa não se tornar a rua, a praça, o viaduto. Eu quero deixar claro que continuo o mesmo Márcio França de sempre. Independente, dono das minhas próprias ideias, sem medo e comprometido com o desenvolvimento da minha terra de São Paulo e do Brasil. Vamos juntos vencer o perigo do retrocesso e da fome. Eu vou sempre batalhar pelo resgate de São Paulo, que se renove e que ajude a renovar o Brasil. Com Lula e Geraldo Alckmin, nós vamos poder construir um verdadeiro centro democrático a partir de São Paulo. Muito bem, ouvimos aí um trecho do vídeo completo de Márcio França, postado agora há pouco nas suas redes sociais, em que desiste da candidatura ao governo do estado de São Paulo e se lança candidato ao Senado Federal. Hoje nós estamos com o nosso trio aqui: Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Marco Antônio Moreira da Costa. Aliás, mandar um fortíssimo abraço, acho que os três também compartilham, para o nosso Jorge Serrão. Saudade, Serrão, com certeza deve estar nos assistindo por aí. Um abração, curta aí as suas merecidas férias. Vamos conversar um pouquinho, Marco? Vou começar por você hoje, buscando entender essa desistência. É um candidato que tinha aí os seus 15%, 16% nas intenções de voto e que agora apoia a Haddad. Vamos lá. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aí, da nossa audiência também. Paulo, o clipe tocou acho que o quê? 1 minuto, mais ou menos? Eu consegui meio que dormir nesse meio tempo, de tão enfadonho e de tão anacrônica a conversinha do Márcio França. Quer dizer, ele vem com aqueles bordões antigos, meio antiquados, vetustos. Eu não senti... Sabe quando você percebe que a pessoa não tem o mínimo de empolgação? E é interessante analisar isso do ponto de vista até das pesquisas eleitorais. Porque você vê um discurso completamente atrasado, né, tentando criar esses bordões políticos que eram feitos aí antigamente, há mais de 10 anos, 15 anos mais ou menos. E ele tinha uma posição até de proeminência nas pesquisas eleitorais aqui para o estado de São Paulo, para o governo. Se a pesquisa fosse realmente objeto de credo, de credulidade, de credibilidade por parte de amigos como o Piperno e das pessoas que comungam dessa confiança nas pesquisas, eu nunca deixaria de sair candidato, porque eu estaria, de alguma forma, rivalizando com o primeiro lugar, né? Tentando tirar votos de Rodrigo Garcia, tentando tirar votos de Tarcísio, não é? Então, quer dizer, qual que é a lógica de você ter 17%, 18% em algumas pesquisas para disputar o governo do estado de São Paulo e simplesmente abrir mão da disputa, sendo que a gente sabe que ele não é o preferido, o candidato preferido ao Senado, né? Nem sei se conseguiria se eleger deputado federal, sinceramente. Por quê? Porque o Márcio França faz parte desse grupo de políticos que perdeu o tempo dele.
Ele deveria ficar no passado. Ele é aquele socialista antiquado que não conseguiu... Ele não tem esse discurso identitário dessa esquerda psolista que está tentando se renovar, que nem Randolfo Rodrigues e companhia. Então, ele é um comunista, um socialista do passado, que vai ser relegado aí à lata de lixo da história. Ele vai ser esquecido, né, depois dessas eleições, como vários outros candidatos foram esquecidos nas eleições de 2018. A gente tem Marina Silva, tem vários exemplos. Marina Silva é uma candidata que, como o Márcio França, não sei se consegue voto para se eleger deputada federal. Muito bem, Piperno, vamos tentar entender aqui a eleição de São Paulo, porque com a saída do Márcio França, eu acredito que o tabuleiro político do Estado, ele mexa bastante. Se a gente analisar os três principais candidatos, nós temos Haddad, temos Tarcísio e temos Rodrigo Garcia. Dos três, na sua avaliação, quem é o maior beneficiado com essa saída? Boa tarde, amigos. Boa tarde à nossa audiência. Eu acho que, num primeiro momento, o atual governador Rodrigo Garcia e também um pouco Fernando Haddad. Por quê? Porque Márcio França, ele foi um político que, na última eleição para governador, ele chegou ao segundo turno e teve 48,5%. Ele perdeu a eleição por 3 pontos percentuais de diferença. Ou seja, teve um desempenho até surpreendente. Começou lá atrás e foi avançando. Ele que tinha sido vice do Alckmin e governou São Paulo, então, por alguns meses, a partir do momento em que Alckmin se desvinculou para ser o candidato do PSDB à presidência da República. Então, por conta disso, o moderadíssimo Márcio França tinha muitos vínculos com o PSDB, alas importantes do PSDB, e ele, como integrante do PSB, o partido que forneceu o vice na atual chapa de Lula, também estabeleceu lá alguma proximidade com o PT. Então, é claro que o espólio dele vai se dividir majoritariamente entre os dois. E é difícil a gente apontar quem é que vai se beneficiar mais. As pesquisas que testaram cenários com e sem Márcio França, elas apontam isso com toda clareza. Rodrigo Garcia era o quarto colocado com o Márcio França na disputa, estava atrás, inclusive, do ex-ministro Tarcísio, e a partir da renúncia do Márcio França, Rodrigo Garcia, ele empata com Tarcísio. Por quê? Porque ele recebe grande parte desse espólio. Se isso vai se sustentar, eu não sei. Mas é óbvio que a máquina do PSDB é muito forte. E a partir do momento em que ele consegue chegar a índices aí de 2 dígitos, isso tende a robustecer a campanha, inclusive atraindo muita gente que estava indecisa. Agora, o Haddad, por ter o PSB como companheiro de chapa, naturalmente também herda um pouquinho desse espólio. Até onde isso pode levá-lo, a gente não sabe. É óbvio que ele vai para o segundo turno, mas a partir daí a gente não sabe o que vai acontecer na reta final da eleição paulista. Consta, a última pesquisa que saiu para o governo do Estado de São Paulo foi a Genial Quest, e ela traz aqui alguns dados. Inclusive, ela fez um cenário com Márcio França e Felício Ramute, que inclusive ex-prefeito de São José dos Campos, foi anunciado como vice na chapa de Tarcísio. Então a gente tinha o seguinte resultado: com Márcio França e Felício Ramute, tínhamos Haddad 29, Márcio França 18, Tarcísio 12 e Rodrigo Garcia 8. Sem Márcio França e sem Felício Ramute, e é exatamente esse cenário que a gente tem agora, nós temos Haddad saltando de 29% para 38%, Tarcísio crescendo de 12% para 15% e Rodrigo Garcia crescendo de 8% para 14%. Como é que você está enxergando esses números, Constant? Com muita desconfiança, Paulo. Boa tarde a todos. E eu quero dizer que eu confio mais na pesquisa Kassab do que em todas as outras pesquisas somadas, né? Então, Gilberto Kassab é um político fisiológico, o PSD está todo dividido no país inteiro de acordo com projetos de poder, e o Kassab deixou muito claro, né, que Tarcísio é o vencedor em São Paulo. Então, ele está apostando muito, cacifando essa candidatura, e para mim isso vale mais do que qualquer outra pesquisa dessas, que tem algum recall, né? O Haddad é conhecido nacionalmente por conta de uma campanha a presidente em 2018, o Garcia está no poder e por aí vai. Então, o Tarcísio é o estranho no ninho, é a novidade que chega para sacudir essa mesmice tucanopetista de São Paulo que ninguém aguenta mais, né? Sobre a declaração do Márcio França, além do aspecto da monotonia que, meu Deus do céu, né, faz até um enterro parecer algo animado perto dessa declaração dele, o que chama atenção realmente é o grau de hipocrisia
dessa turma, né? Beira a psicopatia. Quer dizer, ele está preocupado com 30 e tantos milhões de pessoas famintas ou com insegurança alimentar. E chega a falar que com esse atual governo que aí está em âmbito nacional, na União, corre o risco da casa virar a rua. Aí faltou ele dizer só o seguinte, inclusive aquela rua que nós todos, tucano-petistas da esquerda, impedimos as pessoas de saírem para trabalhar, inclusive, né? Então não tem nada a ver, de repente, a fome que eles aumentam, exageram, distorcem, com as políticas adotadas por todos eles, que impediram as pessoas de sair às ruas para trabalhar contra um único nome em âmbito nacional, quiçá internacional, contra essa loucura em nome da ciência que foi Jair Bolsonaro. Foi o único, porque até Boris Johnson e companhia já estão aí sendo varridos para a lata do lixo da história por conta de embarcar nessa canoa furada e seguir a China, né? Então, o Bolsonaro foi o único que defendeu os trabalhadores. E ele é acusado pela fome que esses tucanopetistas ajudaram a criar. E aí depois ele vai lá e diz, na maior cara de pau, no maior cinismo, que está se unindo ao PT, ao Fernando Haddad, para salvar a democracia brasileira. Resta, claro, ele explicar como é que vai salvar essa democracia com pessoas que defendem as ditaduras cubana, venezuelana, nicaragüense e por aí vai. Quer dizer, é um negócio, é um show de horrores. Não se sustenta por 2 segundos, não é sério, mas isso é a esquerda. Nós já conhecemos a esquerda e o que vai restar para o Márcio França agora é fazer campanha para uma espécie de ciclovia em âmbito estadual. É o que restou para a turminha da esquerda radical. Ô Constant, me tira uma dúvida, porque você falou que você acredita no Data Kassab. O Kassab no Rio de Janeiro está indo com o PT e nacionalmente com o PT. Como é que fica isso? Você vai acreditar no Kassab? Não, nisso aí ele vai quebrar a cara, né? Ah, entendi. Ele vai quebrar a cara. Em Minas Gerais, né? Entendi. É isso que eu ia dizer também. Mas o Kassab... Mas peraí, mas isso é importante também. O Kassab, ele, no âmbito local ou regional, é muito mais certeira a aposta. Se ele, por exemplo, fizer um apoio para o Lula no âmbito nacional e, eventualmente... O que foi, Fernando? É que o Constantino obrigou você agora a fazer um contorcionismo. Existe... O Kassab é profissional. O Kassab é profissional em embarcar Data e desembarcar é isso aí. de regimes. Mas o Kassab está indo com o PT nacionalmente, pô. Vocês estão falando aqui em rede nacional que vai dar PT. Não, isso é um bom ponto. Obviamente eu estava exagerando e brincando com Data Kassab. Mas vamos lá. Óbvio que o Kassab e o PSD, em geral, né, é um partido fisiológico, como eu mesmo disse, que vai para onde o vento aponta e, obviamente, restrições regionais de parceria. Não dá para fazer tudo aquilo que ele gostaria. Então é óbvio que ele não vai acertar todas, regionalmente falando, muito menos nacionalmente. Agora, o que eu quis brincar é que o Kassab farejou em São Paulo quem realmente representa a novidade com chance de vitória. Era uma brincadeira. Agora, não quer dizer que ele vai acertar todas, não. Quer dizer que ele vai para onde ele sente que tem chance de vitória e que ele pode aliar o PSDB. Esse ponto é fundamental também. Quer dizer, o Piperno não consegue me explicar como é que um pré-candidato ao governo do estado de São Paulo com 18% nas pesquisas simplesmente abre mão da disputa. Como se fosse qualquer coisa. Então, o próprio Piperno, a gente sabe disso, né? Ele não acredita. Ele faz isso daí. Ele não usa... acredita. Nas pesquisas com essa discrepância. Você sabe. Ô, Marco, mente por sua conta, mas não joga mentira na minha. Não é questão de mentir, aí não, né? A gente sabe. Às vezes você tenta exagerar retoricamente uma visão de mundo. Terceirizar a sua mentira? Não é terceirizar mentira. É só que você quer expandir, às vezes, retoricamente as suas bravatas, e daí você cai nessa espécie de situação sem saída. Você não consegue sair dessa. Mas deixa eu entender, esse ponto que você traz em relação à desistência do Márcio França, que ele tinha 18%, onde que você quer chegar nisso? Eu não entendi nesse ponto. Qual é a credibilidade de uma pesquisa de 18% de um pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, se ele acabou de sair, ainda mais com um discursinho mequetrefe de segunda categoria aqui, que a gente acabou de ouvir? Quer dizer, você acha que o quê? Ele tem menos do que 18%? Ele não imagina, Márcio França é que nem Russomano. Começava a pesquisa na Prefeitura de São Paulo com 40%, depois você ia ver, não tinha nem 3%, 4%. Você não lembra, então, você está com memória ruim, que você não lembra da última campanha para governador. Ele começou com 1 dígito, foi para o segundo turno e terminou com 48,5%.
Agora, eu acho o seguinte... circunstâncias, amigão. Outras circunstâncias. Agora eu acho o seguinte, então, mas é o mundo real, palpável. O que a gente tem realmente Não de similar nada. é isso. Uma eleição para governador, outra eleição para governador. Ponto. É isso que a gente tem. Agora, é óbvio que ele, com seus 18%, ele negociou muito bem isso, mas também sabe que ele não vai conseguir ir tão longe assim. Por quê? Porque o outro tem o dobro dele e tem uma máquina poderosa de um partido maior que o dele. Então, a chance do Haddad ir para o segundo turno é maior que a dele. Agora, eu até disse para o Paulo Matias ontem fora do ar, eu acho que o Rodrigo Garcia ele tem muita chance não só de ir para o segundo turno, como de ganhar essa eleição. Essa vai ser uma eleição duríssima. Então o Tarcísio não vai nem estar no segundo turno na sua análise. Não vai. Não vai como tradicionalmente essa extrema-direita em São Paulo não leva ninguém para o segundo turno. Tarcísio virou extrema-direita. Já conversou com o Tarcísio? Não. E aí, Constantino, foi até bom você ter tocado nisso. Ele não, mas as forças que o embalam, sim. O presidente da República, sim. Mas então, as forças que embalam Fernando Haddad não são de extrema esquerda. Apesar de defender Venezuela. Não, aí que é o negócio. Há grupos de extrema esquerda, sim. Por exemplo, o pessoal está mais à esquerda. Agora, o PT não é, o PSD não é. Você está parecendo uma moreia piscada no anzol. Eu olho o Piperno e vejo um cara todo enrolado na própria corda. Não. A candidatura Haddad o problema de você ir fazendo assim. A candidatura Haddad é uma frente que tem de moderados até gente à extrema esquerda. É verdade. Tem de tudo. Mas o Tarcísio você rotula como extrema-direita por conta da aliança. Acabei de falar. Pessoalmente não acho alguém de extrema-direita. Agora, ele tem o apoio do mais extremista presidente que esse país elegeu, a direita. Aliás, esse país não. Lula, né? A América do Sul, se você me apontar um presidente tão à extrema-direita quanto o Bolsonaro, que o Ocidente já tem elegido aí. Agora, eu vou te falar uma coisa. Da mesma forma que eu já falei para você muitas vezes aqui, eu acho repugnantes regimes aí como Nicarágua, Venezuela, etc., a direita eu também acho El Salvador, que vocês sempre esquecem de falar, que inclusive transformou a moeda em criptomoeda e quebrou tudo aí, que foi largamente anunciado essa semana. Puxa, inclusive lá eu participei do CEPAC há uns tempos atrás, e é impressionante como todos os conservadores citam El Salvador como exemplo. Igualzinho faz a esquerda com Cuba. De uso de criptomoeda, inclusive, né? Quebrando a economia toda. Mas qual o paralelo que eu não entendi? Que ele estava falando em Cuba, Nicarágua, essa coisa toda. Porque o PT, historicamente, sempre defendeu Cuba, Piperno. Lula fundou o Foro de São Paulo ao lado de Fidel Castro. Outros tempos, é verdade. Outros tempos, é verdade. Da mesma forma que o seu presidente, ele vai no Chile e resolve elogiar o Pinochet. Ele vai lá no Paraguai e elogia Stroessner. Isso é uma vergonha nacional. Mas, enfim, cada um elogia quem quer, né?